Gravar na nuvem. Ó, ok, coloquei para gravar, tá? Então a história que eu disse que ia contar para vocês rapidinho é o seguinte. Tava eu lá no final de semana preparando a aula de derivada, bem tranquilo com o conceito fundamental, conceito do que é derivada, e já comecei a pensar em exercícios, e aí eu cheguei à conclusão, sabe o quê? No meio lá do conceito, eu pensei, não, eu acho que eu vou ter problemas aqui. Eu acho que o pessoal vai querer primeiro entender algumas coisas que são pré-requisitos para entender o conceito de derivada, tá? Porque para a gente entender o conceito de derivada, nós precisamos entender o que é coeficiente angular da reta. Da maneira como eu estava preparando a aula, que é como acontece geralmente nos livros didáticos, já pressupõe que você sabe o que é o coeficiente angular da reta, ou então o livro vem explicando muito en passant, ou seja, muito rápido, muito rapidamente, de uma maneira muito sucinta, o que é o coeficiente angular da reta. E eu fiquei com medo de fazer isso, de dar uma continuidade para a aula de derivada, deixando que o conceito de coeficiente angular fosse superficial, ou que eu pressuposse que você já conhecesse o conceito de coeficiente angular da reta. Falei, opa, então peraí, vou pegar leve, porque nós temos no meu planejamento lá eu coloquei 3 aulas para derivada e 3 aulas para integral. Então, voltei atrás, parei a aula que eu estava montando e pensei, não, antes de dar essa aula, eu preciso de falar o que é coeficiente angular da reta, e aí sim, fazer aqui cálculos de coeficiente angular da reta de duas maneiras, nós vamos ver aqui no conteúdo. Aí, quando eu explicar o conceito de derivadas, vocês vão ver que legal. Aí nós já vamos partir do ponto de algo que a gente vai ver hoje mais no final da aula, que é esse cálculo da coeficiente angular da reta a partir de 2 pontos. Aí, quando a gente for falar de derivada, não vai parecer que derivada é um bicho de 7 cabeças, tá? Porque a gente vai entender essa história dos 2 pontos. Então, resumindo, a aula de hoje vai ser curta, porque ela acaba sendo um pré-requisito para o que a gente vai precisar entender de derivada, tá ok? Então, é isso. Na verdade, então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Nós vamos ter na aula de hoje, e claro, eu vou dar um exercíciozinho para a gente tratar isso, para que fique bem didático. Boa noite, Ivonete. Deixa eu pôr o chat aqui do lado, que eu acompanho vocês também no chat, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó. Me avisa se mudou o slide, porque hoje eu estou com uma tela só, aí eu acabo ficando às vezes meio perdido. Mudou, né, pessoal? Acho que sim. Mudou. Tá, obrigado, Heloísa. Então é o seguinte, ó. E como aquela coisa, a Heloísa, que é pedagoga, não vai deixar eu mentir sozinha, né, Heloísa? E a Heloísa deve ser vigotskiana, como todas as pedagogas que eu conheço, e eu também sou. A gente Bem, aprende melhor quando a gente linka com algo que a gente já sabe, né? É aquela coisa do sujeito sócio-histórico, e a gente precisa considerar os conhecimentos que a gente tem previamente para fazer um link, né? Claro que o sujeito sócio-histórico é muito mais do que isso, mas na aula a gente precisa começar a partir de algo que a gente já sabe. Então, o que que nós vamos fazer antes de começar derivadas? Eu vou relembrar o que que é uma função afim, que nós vimos no semestre passado em matemática básica. Eli, eu não lembro o que que é uma função afim, por isso que eu estou chamando de relembrar. Então, nós vamos relembrar aqui. Quem não lembra, esqueceu, tudo bem, vai lembrar agora o que que é função afim. A partir da função afim, nós vamos ver o que que é um coeficiente angular dessa função afim, que também vimos no semestre passado, aí não é novidade, tá? O que vai ser novidade é o coeficiente angular por 2 pontos da reta. Então, olha só, nós vamos partir de algo que nós já vimos no semestre passado, retomar esse conceito, para, a partir desse conceito, ver como que eu calculo o coeficiente angular por 2 pontos da reta, que vai ser a novidade de hoje. Aí sim, na semana seguinte, a gente vai estar, na próxima segunda-feira, a gente já vai estar preparado para entender o conceito de derivada, porque o conceito de derivada, ele parte disso aí, de você saber o coeficiente angular via 2 pontos da reta, tá? Mas para eu saber o coeficiente angular via 2 pontos da reta, eu preciso saber essas outras duas coisas, o que é uma função afim e o que é o coeficiente angular, tá bom? Então vamos lá, o nosso desafio é muito mais didático do que técnico, vocês vão ver. Entender função afim, que nós já vimos, calcular coeficiente angular por 2 pontos da reta, que vai ser o término da aula de hoje. Aí sim, vou dar um para casa para vocês, com 4 exercícios só, bem básico, mas é fundamental vocês fazerem o exercício, porque na semana que vem eu começo a partir de onde eu terminei hoje, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, deixa eu passar o slide aqui. Então, olha só, relembrando o que é uma função afim. Deixa eu minimizar agora o chat. Como hoje eu estou com uma tela só, Heloísa, se você puder me ajudar acompanhando o que aparecer no chat aí, ou então, pessoal, podem abrir o áudio, nós estamos em pouca gente, fiquem à vontade, tá?
Tá. Eu vou ter que minimizar aqui o chat por isso, para estar com uma tela. Olha só, revisitando o conceito. Lá no semestre passado, na matemática básica, a gente viu o que é uma função afim. Então, vamos lá rever esse conceito? Olha só, uma função afim é uma função que tem esse formato aí, ó, f de x. Quem é o f de x? Vamos relembrar, é o nosso y, né? Um f de x é igual a x mais b. Então, uma função afim, o a gente chama de coeficiente de x, que também é o coeficiente angular da reta, tá? O b é o que a gente chama de termo independente, tá bom? Então, essa função eu sou bem burro, eu esqueci uma coisa. A função que acabamos de ver, ela é um exemplo, mas é porque no semestre passado a gente tinha visto primeiro essa função 7x mais 14, tá? E hoje nós não vimos ainda, né? Mas então essa função 7x mais 14, ela é uma função afim, tá? Olha só, ela tem aquele formato ax mais b, ó. O 7 é o a e o 14 é o meu b, tá? Bom, quando a gente tem uma função afim, a gente pode dizer que ela é crescente quando o a é maior que zero. Olha ali, no meu primeiro exemplo, o meu a vale 2. No meu segundo exemplo, o meu a vale 10. Lembra que o a é o termo que multiplica o x. E no meu terceiro exemplo, o meu a vale 1. Então, nesses três exemplos, como o a é maior que zero, a gente diz que a função afim ela é crescente. Quando é que ela é decrescente? O oposto, quando o a é menor que zero. É menos 2x. Olha ali, o a vale menos 2. Menos 10x mais 3. O a vale menos 10. Menos x menos 30. O a vale menos 1. Então, nós temos aí função afim crescente e decrescente. Tá ok? Bom, agora é o seguinte, pessoal. O que a gente precisa saber da função afim? Nós precisamos saber como calcular o coeficiente angular da função afim, tá? Pela própria função, é fácil calcular o coeficiente angular. Se eu tiver a função, olha que fácil. Eu vou dar 3 exemplos aqui, que não sou eu, Eli, que inventei, tá? Esses 3 exemplos eu peguei daquele livro do Goldenstein, do Leigh Schneider, tá? Nós temos aqui uma função y, que é o f de x, igual a 2x menos 1, nesse primeiro gráfico. No segundo gráfico, nós temos uma função y igual a 2x. E numa terceira, nós temos o y igual a 2x mais 1. Olha que interessante, pessoal. O que essas três funções elas têm em comum? O termo que multiplica o x é o número 2. Então, nessas três funções, nós dizemos que o coeficiente angular é 2. Ah, ele é simples assim? Inacreditável, pessoal, mas é simples assim. O coeficiente angular, quando você tem a equação da reta, o coeficiente angular é o termo que multiplica o x, tá? Então, se eu tiver 7x mais 14, como naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, quem é o coeficiente angular? É o 7, porque é o termo que multiplica x. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui no chat se o pessoal responde. Boa noite. Ah, a Alana entrando aí. Tranquilo, prof. Pode continuar, Posso Eli. continuar, né? Então, pessoal, muito fácil, né? Mais fácil que isso, só tomar... Deixa para lá. Bom, vamos lá. Tomar sopa de lesma. Olha esse exemplo aqui, pessoal. É uma interpretação do que significa esse coeficiente angular na economia, tá? Para agora, derivadas, eu não vou trabalhar com exemplos muito assim, não, tá? Mas é só para a gente entender a história do coeficiente angular. Nós temos aí um gráfico que é uma função f de x. Vocês devem se lembrar que na aula passada a gente fez gráfico de função, a gente usava o comando C lá no GeoGebra, né? Por exemplo, se x maior ou igual a zero, a função é 2x mais 1000, por exemplo. Se não, caso contrário, a função é zero. Esse é bem um caso daqueles que a gente viu na semana passada, tá? A minha função, ela assume dois valores diferentes. Ela vai ser zero quando x for igual a zero ou negativo, ou seja, ela não existe para x negativo. Pode ver que o gráfico morre aqui, ó, né? Quando ele não vem para o lado de cá onde o x é negativo, tá? Então, ela vale zero. Agora, 2x mais 1000 é quando o x maior ou igual a zero. Qual a interpretação disso, pessoal? Nós fizemos isso no semestre passado, tá? Eu vou comparar com um outro exemplo que eu dei no semestre passado. Mas olha só, o 1000 pode representar os custos fixos de uma fábrica, independente de quantos itens são produzidos. Ou seja, mesmo que eu não produzi nada, eu tenho 1000, poderia ser $1000, R$ 1000, 1000 euros. Vamos falar em reais. Eu tenho R$ 1000 de custo fixo, mesmo que eu não produzisse uma peça. Poderia ser esse custo fixo de aluguel, sei lá, de pagamento de funcionário.
sem produzir nenhum item, o custo fixo é 1.000. Então, esse 1.000 aí, que é o B, né, AX mais B, ele é o custo fixo. O coeficiente angular, ele representa o custo variável. Pode? Então, pode falar. Não, pode continuar. Quem ia falar? Tá tudo certo. Tá tudo certo, eu pensei que tinha alguém falando aí. Então, olha que legal, pessoal. Esse 2x, o 2 vezes x depende de quantos itens foram produzidos. Aí sim, a partir do momento que a fábrica produz, multiplica por x. Vamos pegar um exemplo simples, ó. E esse exemplo, né, como eu falei, eu trouxe esse gráfico aí lá desse livro. Olha que bacana. Para produzir 600 itens, então vai ser 2 vezes 600 mais 1.000, porque o 1.000 é fixo. 2 vezes 600, 1.200, mais 1.000, 2.200, né? Se eu tivesse que produzir 10.000 itens, bastaria multiplicar 2 vezes 10.000. 2 vezes 10.000, 20.000. Mais o 1.000 que é fixo, 21.000, tá? Então, esse coeficiente angular, no caso de uma reta, nesse exemplo aí, ele representa o custo fixo, tá? No semestre passado, a gente brincou um pouquinho com isso, não sei se vocês se lembram, eu até brinquei com a história da baladinha. Eu vou numa baladinha que custa R$ 100 a entrada. Se eu não tomar nada na balada, eu gastei R$ 100. R$ 100 é o valor da entrada, tá? Mas vamos supor que na balada todos os drinks custam 20 pilas, R$ 20. Então eu teria, olha só, 20x mais R$ 100 seria a equação. 20x mais R$ 100. Se eu não bebi nada, eu paguei os R$ 100. Agora, se eu tomei 2 drinks, ó, 20 vezes x. 20 vezes 2, eu vou pagar R$ 40, mais os 100 que eu paguei de entrada. Eu vou pagar 140 lá na baladinha, né? Então, esse coeficiente angular aí, 20, ele representaria o quê? O valor de cada drink, né? Tá ok? Então, esse tipo de função é muito utilizado na economia e é isso mesmo o significado desse coeficiente angular no caso da economia, tá bom? Então, por enquanto, eu queria que vocês só relembrassem, porque, na verdade, isso a gente já viu semestre passado, né? Por isso que eu lembrei agora o exemplo da baladinha, que eu me lembro que eu falei desse exemplo da baladinha, né? A gente está vendo aí como calcular o coeficiente angular de uma reta quando você tem a equação da reta, tá? Mas olha uma segunda coisa que a gente precisa aprender hoje para a gente conseguir aprender derivada na semana que vem. A segunda coisa que a gente precisa ver hoje, que não é nada difícil, vocês vão ver que bacana, é o seguinte, ó. Vou passar o slide aqui. É o coeficiente angular por 2 pontos da reta. Quando eu tiver 2 pontos da reta, como que eu vou calcular o coeficiente angular? Então, atenção aqui, pessoal. Olha essa reta aí. Eu não tenho a equação da reta, eu tenho 2 pontos da reta, tá? O ponto A é 1,7, o ponto B é 2,9, tá? Eu estou te lembrando agora de você, Cleiton, da pergunta que você tinha feito na aula passada, né? Sobre, Eli, o que é o 2 e o 9, o que é 1,7? Não sei se a pergunta foi bem assim, mas foi mais ou menos, né, Cleiton? Então, eu tinha Sim. dito, foi, né? Por exemplo, aí o que eu disse? Ó, o 1 aqui é o x e o 7 é o y. Pode ver, ó, vamos analisar esse ponto A. Me ajuda a interpretar no gráfico aqui. Quando eu passo o mouse rodando aqui, aparece para vocês? Quando se eu fizer assim com o mouse? Sim, Parece. né? Aparece. Então Aparece. tá. Beleza. Porque olha o que eu quero fazer com o mouse aqui para vocês verem, ó. Quando eu falo que o A é 1,7, é porque o x vale 1. Olha só, eu vou descer aqui na minha reta ó, com o mouse. Olha aqui o x. O x não é o eixo horizontal e o y não é o eixo vertical. Então, olha aqui o eixo x. No eixo x está valendo 1. Olha aqui na vertical. Na vertical, esse ponto aqui, ó, ele sai aqui do 7. Ó. Então, y vale 7. Então, esse ponto A aqui, 1 e 7, é porque o x vale 1 e o y vale 7. Vamos analisar o ponto B. Ó. Olha esse casalzinho x e y aqui. Ó. Quem vale 2 é o x e quem vale 9 é o y. É verdade? É. Olha aqui. Ó. Se a gente pegar o ponto aqui, ó, 2, olha lá embaixo no eixo x. O x vale 2. Olha aqui em cima no eixo y, ó, o y vale 9. Então, aqui eu tenho o ponto 2 e 9, né? Se eu subisse mais um pouco na reta, por exemplo, eu iria lá para onde o y vale 10, não é isso? Depois eu iria para onde o y vale 11. E cada vez que a minha reta vai mais para a direita, o x vai ficando maior. Cada vez que a minha reta vai mais para a esquerda, o meu x vai ficando menor, né? Então, aqui eu tenho os pontos 1 e 7, 2 e 9. Então, olha só. Entendendo o que são esses pontos, pessoal, olha que bacana que a gente vai ver aqui. Nós vamos ver que tem aqui entre os pontos A e B
que nós vamos representar assim, ó. Nós vamos chamar o ponto A de x1 e y1. Então, o meu x1 vale 2, o meu y1 vale 9. Nós vamos representar o B por x2 e y2. Ou seja, como se fosse o meu segundo x e o meu segundo y. Então, o meu x2 vale 1 e o meu y2 vale 7, tá? Dito isso, olha que legal, pessoal. Eu tracei em vermelho aí a diferença entre o B e o A acompanhando a reta Y. Ó, a reta Y, o B está no 9 e o A está no 7. Então, nós temos uma diferença aí que nós chamamos de delta Y, tá? Na matemática, pessoal, esse símbolo delta, ele é sempre utilizado quando a gente quer fazer uma diferença, tá? Quando a gente quer mostrar que há uma diferença. Por exemplo, se eu ponho um delta V, lá na física, por exemplo, é assim também. Delta V é uma diferença de velocidade. Seria uma velocidade final menos uma inicial. Eu vou falar delta V. Lá na física, vocês devem estar acostumados, vocês estão fazendo física, né, com a professora Beatriz, eu imagino. Quando você fala delta T, é uma diferença de tempo. Então, delta T é um tempo final menos inicial. Então, esse símbolo delta aí, ele representa sempre uma diferença, tá? No nosso caso aqui, a diferença entre dois pontos, o delta y é a diferença do y2 pelo y1, tá? E a mesma coisa vai acontecer com o x, ó. Eu tracei aqui em verde e coloquei em cor diferente para chamar a atenção que eu estou falando agora do eixo y, ó. Quem é o meu delta x? Perdão, eu olhei uma coisa e falei outra, né, pessoal? Eu estou falando do delta x. Então, quem é o delta x? É a diferença de x2 menos x1. Vamos começar a brincadeira? Antes que eu passe o slide aqui, deixa eu até colocar o chat aqui, porque se alguém escrever, eu vou conseguir ver no chat aqui. Pronto, vou colocar o chat aqui para mim. Me ajuda a começar essa brincadeira aí. Vamos começar com delta y. O delta y é y2 menos y1. Qual é a diferença do y2 pelo y1, pessoal? Qual é o resultado? De y2 menos y1. 1. O y, cuidado, tá, pessoal? É o y. O y é o segundo, né? Qual que é o valor do y2 ali? 2. Não, do y2. É 7? Olha aqui, pessoal, vamos voltar aqui, hein? Não, não é 2 nem 7, ó. Olha só, o B é x2, y2. O meu x2 vale 2. O meu y2 vale 9. Tá claro agora? Vamos fazer a mesma brincadeira com o A, ó. X1, y1. O x1 é 1. O y1 é 7. Agora eu volto a fazer a pergunta, tá, pessoal? Agora não é para errar, não. Olha só, o meu B é representado por x2 e y2. Quem é o meu y2, então? Tá? Então, vou mudar a pergunta. Eu não estou perguntando qual é a diferença mais, hein? Cuidado que eu mudei a pergunta. Então vai O ser Nivaldo já deu a 9 vezes resposta. 7? Obrigado, Isso. Nivaldo, mas eu só mudei a pergunta. Quem é o meu y2? 9. Pode falar, pessoal. É 9. 9. Agora sim, né, Cleiton? O meu y2 é 9. Quem é o meu y1? O 7. O 7. Muito bem. Né, Thaís? Então, qual é a diferença de y2 menos y1? 2. 2. 2. 2. Concordam? Tudo bem até aí, pessoal? Então, a diferença de y2 menos y1 é 2. Concorda? Agora sim, eu vou perguntar direto do delta x. Quanto vale delta x? 1. 1, parabéns. Então, vocês entenderam a ideia. Porque o que é o delta x? É o x2 menos o x1. Então, tá. Se vocês entenderam que o delta é a diferença, perfeito. O delta y é a diferença do y2 menos y1. O delta x é a diferença do x2 menos x1. Olha que fácil. Como eu calculo o coeficiente angular por dois pontos da reta? A fórmula é essa aqui, ó. Opa, eu cliquei em avançar e não avançou. É o delta y dividido pelo delta x. Olha que mamão com açúcar, ó. O delta y é y2 menos y1. O delta x é x2 menos x1. Opa, desculpa, pessoal, eu errei no slide ali, ó. Já vou até corrigir aqui agora. Ali não era para aparecer xy, não, é x1. Deixa eu voltar no slide aqui. X1. E eu vou ter que corrigir o slide que está lá publicado, tá, pessoal? Quem tiver baixado o slide, se bem que eu coloquei ele para ficar disponível só a partir de 7h30. Deixa eu até colocar aqui em vermelho, pessoal.
Só para eu lembrar que eu tenho que alterar isso aqui depois. Se não altero na aula, esqueço, tá? Me dá um segundinho. Pronto. Eu vou pôr em vermelho, porque depois, quando eu chegar em casa, eu vou lembrar que eu tenho que eu errei aqui, tá? Ó. Então, me perdoe de um erro aqui, de digitação, tá? Então, olha só, é ΔY sobre ΔX. Y2 menos Y1 por X2 menos X1, né? Então, nós acabamos de ver, ó. Y2 é 9, Y1 é 7. O X2 é 2 e o X1 é 1. Então, 9 menos 7 dividido por 2 menos 1. Então, 9 menos 7 dá 2, 2 menos 1 é 1. 2 dividido por 1 é igual a 2. Então, a pergunta inicial é: qual é o coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos 2 e 9 e 1 e 7? O coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos 2 e 9 e 1 e 7 é 2. Ah, Eli, peraí, tá achando meio difícil ainda. Calma, vamos brincar com um outro exemplo e depois vamos fazer uma atividade de fixação. A gente vai sair daqui, sem dúvida nenhuma, em relação ao coeficiente angular por 2 pontos, tá? Isso é fundamental a gente entender, pessoal, para a gente conseguir entender o conceito de derivada na semana que vem, tá bom? Olha só, vamos lá então. Vamos para o próximo. Olha o que a gente tem aí. Nós temos aí agora, deixa eu tirar a minha imagem aqui, que eu mesmo coloquei minha imagem me cobrindo aqui. Olha que legal, pessoal. Nós temos aí agora o meu x1 e y1. O meu x1 é 5,6. O meu y1 é 35. O meu x2 é 2,6. O meu y2 é 20. Ok? Então, olha que bacana. Se a gente avançar aqui, ó, o que a gente acabou de aprender, ó, esse vermelho que eu tracejei aí é a diferença do y2 para o y1. O y2 é 35. O y1 é 20, ó. Eu tenho aí o ΔY, y2 menos y1. Agora, lá embaixo, ó, olha aí, o 35 e o 20. Eu esqueci que eu tinha colocado essa bolinha aí para vocês verem. O que vai ser o delta x? É o x2 menos o x1, ó. O x2, ele vale 5,6. Pode ver que a bolinha está um pouquinho depois do 5, tá? O 5 não está no meio da bolinha, não. E o meu x1 vale 2,6. Vamos lá para a fórmula que nós acabamos de aprender, ó. O coeficiente angular é quem? É o ΔY dividido pelo ΔX. Então eu errei aqui também, né? O tal copiar e colar, é óbvio que o professor burro errou num slide, ele vai sair errando em todos, né? Bem feito. E olha que eu estou gravando, né? Vocês não espalham que eu sou burro, não, tá? Pronto, tá aqui, ó. Me perdoem de novo pelo erro da digitação ali. Então, avançando o slide aqui, ó. É y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, né? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos fazer a conta? Vamos lá, avançando. Nós vamos ter 35 menos 20, que é o y2 menos y1, 35 menos 20, dividido por 5,6 menos 2,6, porque é o x2 menos o x1. Viu como é fácil? É só subtrair os dois y e subtrair os dois x. Então, nós temos 35 menos 20 dá 15. 5,6 menos 2,6 dá 3. 15 dividido por 5, perdão, 15 dividido por 3 dá 5. Então, qual é o coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos 5,6 e 35 e pelo ponto B 2,6, 20? O coeficiente angular dessa reta é 5. Tranquilo? Mamão com açúcar, né? Vou deixar vocês fazerem um aqui agora, como atividade de fixação. Como eu falei, a aula de hoje é curtinha, mas é porque isso aqui é fundamental e vocês precisam fazer exercício disso, para na semana que vem, no conceito de derivada, eu não quero ver ninguém errando essas continhas bobas. Tá bom, gente? Vamos lá. Façam essa continha para mim, né? Depois vocês podem responder no chat. Cada um pega um papel aí, uma caneta, ou faz digitando no computador. Calculem aí para mim, eu vou colocar a fórmula aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho só a fórmula, se eu não coloquei aqui direto a resposta. Eu não vou avançar o slide, não, porque eu estou com medo de colocar a resposta direta. Eu não me lembro como é que eu animei o slide. Só lembrar que é ΔY sobre ΔX. Calculem aí para mim, vocês, o ΔY dividido pelo ΔX. Vou dar 2 minutinhos, tempo, depois eu volto para ver as respostas. Deixa eu colocar um temporizador aqui. Cronômetro regressivo.
Pronto, tá aí 2 minutos. Ah, peraí, mas eu sou burro, né? Eu pus o cronômetro e aí eu tirei o ponto lá, né? Professor retardado, cara. Pronto, o cronômetro vai tocar, tá? Já tem gente respondendo, tranquilo, podem ir respondendo aí, tá? Quando o cronômetro apitar aqui, aí eu retomo com vocês. Deixa eu me ver. Vixe, errei. Faz de novo, Thaís, então, porque eu não sei a resposta ainda não. Não caiu minha internet, não, tá? Estou esperando o termômetro apitar e vocês fazerem. Podem responder no chat, quem já fez. A Ivone disse que é 4, a Thaís 3,75, mas ela já disse que errou. Ela vai voltar atrás. Thaís não conseguiu chegar no 4, então nós vamos ver daqui a pouco. Thaís, se for 4 mesmo, como a Ivonete falou, o Nivaldo também, a gente vai descobrir, tá? 9 segundos. Ó, ouviram o alarme aí? Deixa eu lá desligar o temporizador. Pronto. Alarme. Era isso que eu estava procurando, estava aí? Poxa, mas que retardado que eu sou. Gente, eu estou usando uma tela só porque eu não achei o meu O alarme. adaptador aqui. Não, eu não achei o meu adaptador e estou usando uma tela só. Agora o Ismael acabou de me mostrar que o meu adaptador estava ali em cima da mochila. Mas que retardado, agora foi. Pessoal, vamos lá então, deu o alarme, ó, vamos lá. Seguinte, ó. Vamos ver aqui se dá 4 mesmo? Eu imagino que sim. De novo, né? É o tal copiar e colar. Ó. Eu coloquei XY em todos a fórmula. Me perdoem, pessoal. Eu vou. Não baixem os slides que estão lá, não, que eu vou gerar de novo esse arquivo. E aí eu salvar o PDF dele, eu vou substituir o que está lá, tá? Deixa eu já deixar salvo aqui, só para não esquecer. Pronto, deixa eu voltar aqui. Olha ali, Thais, vê se você entendeu por que chegou em 4, ó. Y2 menos Y1, é 8 menos 3. X2 menos X1, 1,75 vezes 0,5. 8 menos 3 dá 5. 1,75 vezes menos 0,5 dá 1,25. 5 dividido por 1,25 dá 4. Então, parabéns a todos vocês que disseram 4 aí. Deixa eu ver no chat aqui, peraí. Tira este inferno. Luísa, Ivonete, Nivaldo, Thaís. Entendeu agora, Thaís? Por que chegou no 4? Tranquilo? Eu entendi. Sabe o que que eu fiz? Hum. Eu não dividi, eu subtraí, porque eu tava subtraindo. Ah. E aí, chegou na parte de dividir, eu subtraí no lugar de dividir. Por isso que deu. E na minha cabeça 3,75. eu fiquei, mas 3,75. tô entendendo. Entendi. Agora fez sentido. Entendi, Thaís. Você empolgou com a subtração, foi fazendo subtração até o final, né? Subtraiu 1, menos 1,25, aí deu 3,75. Entendi. Beleza, mas agora não vai esquecer nunca mais. Tá vendo por que é bacana fazer o exercício mesmo? Que você fala, ó, tá muito fácil, é só dividir o delta y pelo delta x, eu chego no coeficiente angular. Ok? Muito tranquilo, né, pessoal? Tá? Bom, então é o seguinte, ó. O que eu tenho para dizer para vocês? Eu tenho uma boa notícia para vocês, que é essa aqui. Que a aula de hoje era isso. Ô, professor, eu não acredito que eu vim para ter só esse pouquinho de aula. Nem vou parar a gravação. E por que só esse pouquinho de aula? É só um pouquinho, mas foram 40 minutos. A aula que eu estava montando, derivada, ela pressupõe que vocês já sabiam isso.
E eu pensei, não, eu preciso rever, eu não posso fazer uma revisão de 2 minutos do que é coeficiente angular, da fórmula do coeficiente angular e já partir para o conceito de derivada, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês durante a semana? Eu coloquei 4 exercíciozinhos lá, bem fáceis de fazer, tá? Tá no Moodle. Façam o exercício durante a semana. Venham na semana que vem sem a menor dúvida do que é o coeficiente angular a partir de 2 pontos, tá? Isso aí vai ser o nosso ponto inicial, o nosso pontapé, para que a gente consiga entender o conceito de derivada, e aí vai ficar fácil calcular a derivada, tá? Uma outra dúvida que eu tive didática de como que eu faria, mas eu já cheguei a uma conclusão, é se primeiro eu mostraria a interpretação geométrica do que é a derivada, ou se primeiro eu mostraria como calcular a derivada para depois pensar na interpretação geométrica. Pelo que eu vi, por isso que eu revi esse conceito aqui, é bacana eu mostrar como calcula a derivada primeiro, tá? E aí depois, nós vamos ver isso na aula que vem, e numa outra aula a gente vê a interpretação geométrica da derivada. Aí sim a gente consegue matar de maneira, eu espero que seja didático, esse conceito de derivada, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui para me despedir de vocês. Espera aí. Ó, parei a gravação.